Adonai Ro'i lo echsar Bineot deshe Yarbitseni. Meus irmãos, hoje foi o encerramento do nosso simpósio de Teologia e Ciência, o nosso primeiríssimo simpósio. Nós tivemos a graça de receber aqui o professor Adalto Lourenço, que desde sexta-feira até hoje pela manhã esteve ministrando para nós a partir da ciência sobre o criacionismo científico, na verdade. Nós refletimos sobre a grandeza do mundo ao nosso redor e a sua profunda complexidade. A conclusão que nós chegamos, depois de 3 dias de palestras, foi que, nas palavras do professor, entre aspas, vida foi criada. Ou seja, o mundo precisa de um criador inteligente. Esse designer inteligente, como o professor chama, criou todas as coisas, nossa sociedade costuma chamá-lo de Deus. Existe uma criatura inteligente, um designer inteligente, que criou todas as coisas e que a maior parte da nossa cultura chama de Deus. A pergunta que fica agora, depois de toda essa conversa científica que tivemos aqui, é uma interrogação que surge e diz: quem é esse Deus? Que Deus seria capaz de criar e reger este mundo tão vasto e ao mesmo tempo tão finamente ajustado, tão belo e tão delicado? Os gregos, segundo o poeta Hesíodo, provavelmente diriam que quem criou esse mundo foi Gaia, a deusa da terra, e Urano, o deus do céu, que são filhos do deus Caos, e que eles deram origem a tudo que existe. Esse é o pensamento dos gregos. Do outro lado, nós teríamos, por exemplo, o pensamento dos egípcios, que diriam que havia um deus na forma de um grande oceano chamado Atum, e que desse grande oceano surgiu um outro Deus, ele emergiu desse grande oceano de caos, e esse Deus foi quem criou, na verdade, Shu, Deus da vida, Tefnut, que seria a deusa da ordem, e que eles deram origem a tudo que existe no universo. No entanto, essas histórias elas não passam de mitos que foram criados por seres humanos. E a prova disso é que cada um que conte essa história conta ela de uma forma diferente. Cada poeta grego, Hesíodo, Homero, Orfeu, eles contam as mesmas histórias de forma totalmente distinta. Eles colocam outros deuses no lugar, eles variam tantas coisas que na verdade nós percebemos que eles estão mesmo aí inventando. Esses deuses, ainda que inventados, nós ainda percebemos que eles não são todos poderosos. Nós percebemos que esses deuses, eles são fracos, eles são falhos, eles são limitados. É necessário que haja vários para poder fazer uma mesma coisa. Eles são limitadíssimos. Esses mitos, eles não nos apresentam um Deus poderoso, inteligente, bom e real, que possa criar todas as coisas, como o nosso mundo exige que exista esse Deus. Todavia, diferente disso, a Bíblia está diante de nós como uma fonte confiável e verdadeira, e ela sim nos apresenta um Deus que é todo-poderoso e plenamente capaz de criar todas as coisas como elas realmente são. E para refletir sobre isso, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 139. Porque esta noite nós meditaremos sobre o Deus Todo-Poderoso. Nós não meditaremos sobre Gaia, nem sobre Urano, nem sobre Tefnut, nem sobre Shu. Hoje nós meditaremos sobre Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Livro dos Salmos, número 139. Todos abriram?
Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu contasse, seriam mais do que os grãos de areia, e se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus! Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade e rebelam-se contra ti. Acaso não odeiam os que te odeiam, Senhor? E não detestam os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Senhor Deus de graça, Deus misericordioso, Senhor, tu nos sondas e nos conheces plenamente. Não há nada que esteja oculto aos teus olhos, Pai. Nossos acertos e nossos erros, todos estão diante de ti. Essa noite, Senhor, nós queremos te pedir que venha perdoar os nossos pecados. Santifica-nos, Pai, e torne nosso coração uma terra fértil para receber a tua palavra, para que quando semeada ela possa crescer e frutificar a 100 por 1. Fale conosco, Senhor. Produza em nós transformação e nos torne mais parecidos com Jesus. Ainda que doa, ainda que venhamos a sofrer por isso, mas que nós possamos ser moldados pelas tuas mãos firmes e cuidadosas, até que alcancemos a estatura do varão perfeito, o nosso incomparável Cristo. É no nome dele que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, quem escreveu este salmo foi o rei Davi. Ele era judeu, portanto, adorava o Deus verdadeiro, Yahvé. Mas ele sabia que as outras nações pagãs também tinham os seus deuses, deuses falsos, deuses abomináveis. Além de conhecer os deuses das outras nações pagãs, Davi também sabia a história do seu povo. Ele sabia que Deus havia criado o mundo em 6 e não 7 dias. Como Deus chamou Abraão e fez dele uma grande nação. Como Deus livrou o povo de Israel da escravidão egípcia de maneira poderosa, através do caminho no meio do mar e do deserto. Davi conhecia todas essas histórias. De modo que este poema tão belo, neste momento, através dessa canção que ele escreve para o mestre da música de Israel, ele reconhece
a grandeza de Deus e os seus maravilhosos cuidados para com todos os seus filhos. De modo que a grande verdade eterna que salta desse texto para nós essa noite é que o Deus Todo-Poderoso, Criador, é o mesmo que dá a vida e que conduz o passo dos seus filhos. A pergunta que surge nesse momento é: quão poderoso este Deus é e como Ele cuida dos seus servos? E para responder essas perguntas, peço aos irmãos que acompanhem comigo no texto, porque nós observaremos alguns atributos de Deus, ou como Berkhoff coloca, perfeições de Deus, que explicam porque Ele é o maior e o melhor de todos os deuses. A partir do versículo número 1, nós podemos observar até o versículo número 4, o primeiro atributo que o salmista coloca é que Deus é onisciente. Observe então o versículo 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. E isso é fantástico, porque a primeira coisa que Davi faz nesse texto é chamar Deus pelo seu nome. As traduções das nossas Bíblias colocam Senhor, vírgula, tu me sondas e me conheces. Mas se nós estivéssemos lendo esse texto na língua que ele foi escrito, em hebraico, estaria escrito na verdade, Yahvé, tu me sondas e me conheces. Davi não está falando com um Deus desconhecido, Davi não está falando com um Deus aleatório, com os deuses dos pagãos, com os deuses egípcios ou gregos. Davi está falando com o Deus verdadeiro, o Deus que se revelou na sarça, o Deus para quem Moisés teve que tirar as sandálias e se aproximar, e ele disse assim: Senhor, quem direi quem és? Qual o nome que eu direi quando eles me perguntarem quem me enviou? E esse Deus foi aquele que falou da sarça, que respondeu a Moisés e disse: diga ao povo que o eu sou lhe enviou, o eu sou o que sou. Esse é o Deus com quem Davi está falando, aquele que diz eu sou, é o Deus Yahvé. E ao mesmo tempo que este Deus é Yahvé, o eu sou o que sou, que se revelou na criação, que se revelou através dos pais, que se revelou na sarça, que tirou o povo do deserto, é o mesmo Deus com quem Davi pode olhar e dizer: o Senhor me conhece. E isso já é uma verdade profunda para as nossas vidas, é que Deus, Ele nos conhece. Nós não somos desconhecidos. O niilismo é uma corrente filosófica. Já falamos sobre ela aqui na Escola da Bíblia. E ela apresenta a vida como sendo um grande sem sentido. A vida não tem significado nenhum. Nós somos apenas poeira em cima de uma pedra gigante, girando no espaço, em uma galáxia igual a bilhões de outras, e a nossa vida não tem significado nenhum, porque nós nascemos e morremos, e o mundo continua girando do mesmo jeito. No niilismo, a vida não faz sentido nenhum, porque nós somos pequenos e indiferentes diante da realidade do universo. Agora perceba como tudo isso muda quando nós sabemos que o Deus que criou todas essas coisas é um Deus pessoal, que tem um nome, e que além de ter um nome, nós podemos olhar para Ele e dizer: tu me conheces pessoalmente. Ele não apenas nos conhece, mas Ele também nos sonda. Ele é aquele que esquadrinha o nosso coração. Ele é aquele que vê profundamente. Ele é aquele que nos observa, que nos analisa. Ele é aquele que sabe exatamente aquilo que nós estamos fazendo. E é isso que o salmista vai falar nos versículos 2 e 3. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos de ti. Ou seja, Deus não apenas nos conhece, mas Ele também conhece as nossas ações. Deus não apenas sabe quem é Davi, Deus não apenas sabe quem nós somos, mas Ele
particularmente acompanha tudo o que nós fazemos. Ele sabe quando nós nos sentamos e quando levantamos. Ele sabe quando nós vamos e quando nós voltamos, quando nós trabalhamos e quando nós descansamos. E além disso, além de conhecer aquilo que fazemos, Ele também é um Deus que conhece aquilo que nós pensamos. Versículo 4. Antes mesmo que a palavra me chegaste à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Deste modo, Deus, Ele nos conhece, Ele sabe aquilo que nós fazemos, aquilo que nós não fazemos e também aquilo que nós pensamos. Em resumo, Ele sabe todas as coisas. Ele é onisciente. Ele sabe tudo e não há nada que Ele não saiba. Dizer que Deus é onisciente implica dizer que Ele sabe todo o passado, todo o presente e todo o futuro. Ele vê tudo ao mesmo tempo como se fosse uma coisa só. Dizer que Deus é onisciente implica dizer que Ele sabe perfeitamente aquilo que nós estamos passando hoje. Ele sabe perfeitamente tudo aquilo que nós passamos ao longo da nossa vida. E Ele sabe igualmente, de maneira perfeita, tudo aquilo que acontecerá no nosso futuro. Ele sabe todas as coisas. E Charles Spurgeon, comentando, ele vai dizer assim: o Deus Altíssimo, por sua própria essência e natureza, necessariamente precisa ser onisciente. A palavra que os gregos se referiam a Deus, theos, tem a sua raiz no verbo ver, enxergar, porque eles consideravam Deus como aquele que tudo vê, cujos olhos captam o universo inteiro num relance e cujo conhecimento ultrapassa sobremaneira o dos mortais. Deus é aquele que sabe todas as coisas, inclusive todas as coisas que acontecem nas nossas vidas. E já fazendo uma aplicação, meus irmãos, para nós essa noite, considere isso. Considere que Deus, Ele sabe perfeitamente aquilo que está acontecendo com você hoje. Ele sabe tudo aquilo que você está passando. Ele sabe tudo aquilo que você está fazendo. Ele sabe tudo aquilo que você precisa. Ele sabe das nossas palavras quando nós nos ajoelhamos para orar, antes mesmo que nós possamos pronunciá-las. Porque Ele sonda e conhece o nosso coração. Eu não sei por que dificuldades você está passando na sua vida. Ou talvez você esteja passando por um momento tão terrível que se pareça com o vale da sombra da morte, como Davi fala no Salmo 23, que inclusive o sermão está no YouTube. Mas saiba que Deus, Ele está ciente de tudo o que você está passando. Ele sabe, Ele lhe conhece, Ele vê. Ele ouve. Ele não está passivo. Sabe por que Deus é onisciente? Ele é onisciente, Ele sabe de tudo o que está acontecendo, porque Ele está em todos os lugares. E é justamente isso que Davi vai falar agora. Esse é o segundo atributo de Deus que Davi vai mencionar. O primeiro é que Deus é onisciente, e o segundo é que Deus, Ele é onipresente. Observe os versículos de 5 a 10. Tu me cercas por trás e pela frente, e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? E para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. E se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Observe então, que Deus, além de saber todas as coisas, Ele também está em todos os lugares. E é isso que os versículos de 7 a 9, de maneira mais específica, vão falar. De 7 a 9, ele está falando sobre o fato de Deus estar presente em todos os lugares da sua criação.
tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que Ele formou. Ele sabe de tudo que está acontecendo porque Ele está ao mesmo tempo em todos os lugares. Mas é fantástico nesse salmo que o salmista, ele não apenas reconhece que Deus está em todos os lugares, mas ele traz isso novamente de maneira pessoal. Ele traz isso de maneira pessoal ao ponto de dizer que Deus ele não está apenas em todos os lugares, mas Ele está com ele. Deus está com o salmista, Deus está com os seus filhos, Ele está com você. Observe como ele vai falar nos versículos 5, 6. Ele vai falar que Deus lhe cerca por trás e pela frente e põe a sua mão sobre ele. E que esse conhecimento é maravilhoso demais. Esse conhecimento é profundo demais para o salmista. Porque ele percebe que Deus sabe tudo o que está acontecendo com ele. Porque Deus está com ele. É o Deus que não deixa só. É o Deus que não abandona. É o Deus que lá nos versículos 9 em diante, o salmista vai falar: se eu subir com as asas da alvorada, se eu morar na extremidade do mar, ele vai saltando de um extremo para o outro, e ele vai dizendo: não importa onde eu for, não importa o que eu faça, não importa onde eu esteja, Deus está ali comigo. Esse é o Deus que disse lá no livro de Mateus, no capítulo 28, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Este é o Deus que não abandona os seus filhos. Esse é o Deus que não abandona, não deixa sozinho os seus servos. É o Deus que sabe tudo o que está acontecendo com você, porque Ele está com você. E aonde você estiver, Deus também está lá, porque esse é um atributo dEle. Ele está em todos os lugares, e especialmente com os seus filhos. Indo um pouco mais à frente, nós podemos observar então, no versículo de número 11, que Deus, além de ser onipresente e onisciente, Davi apresenta um terceiro atributo de Deus. É que Deus, Ele é onipotente. Ele, além de estar, de saber todas as coisas, e além de estar em todos os lugares, Ele detém todo o poder. Versículo 11. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão, e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti, e a noite brilhará como o dia, pois as trevas para ti são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Até aí, vamos por aí. Eu quero pontuar algumas coisas daqui. A primeira questão que o salmista levanta nesse ponto é que Deus, Ele é onipotente. Ele é poderoso sobre todas as coisas. Ele detém todo o poder. Ele é aquele que pode, Ele é aquele que faz. Ele detém o controle sobre toda a sua criação. E isso, de fato, explica porque Ele é onisciente e porque Ele é onipresente. Ele é onisciente e é onipresente porque tudo o que acontece, acontece porque Ele determinou. E Ele determinou porque Ele criou todas as coisas. E porque Ele criou todas as coisas, Ele governa todas as coisas. E porque Ele governa todas as coisas, não há nada que possa fugir do controle das suas mãos poderosas. O dia e a noite, as trevas e a luz, tudo isso para Deus não tem diferença alguma. Tudo isso não se distingue, porque o Deus a quem nós servimos é aquele que para Ele mesmo as mais densas escuridões não passam de claridade. Ele vê, Ele ouve, Ele está lá
E ele faz. Vivemos uma sociedade dicotomista. Vivemos uma sociedade que vive dizendo: isso aqui é de Deus, isso aqui não é. Deus pode, Deus não pode. Deus isso e Deus aquilo. Ou o melhor, isso aqui é de Deus, isso aqui é do diabo. Vivemos uma sociedade marcada por cristãos que vivem com medo do diabo, que vivem com medo. Meus irmãos, eu estava conversando com um irmão uns dias atrás, e ele estava contando como ele teve uma experiência terrível em que o diabo estava puxando o lençol dele de madrugada. E como ele ficou desesperado. Meus irmãos, que qualidade de Deus é esse a quem nós servimos? Como nós conseguimos criar uma separação tão grande? Como nós conseguimos limitar um Deus que é ilimitado? Como nós conseguimos pegar Deus e colocar dentro de uma caixinha muitas vezes? E muitas vezes nós não fazemos isso com palavras, porque a maioria de nós conseguimos abrir a boca e dizer: Deus é soberano. E ao mesmo tempo, quando nós fazemos isso, nós vivemos com medo. Vivemos assustados, vivemos uma espécie de ateísmo cristão, que diz que Deus existe, mas age como se Ele não existisse na prática, no seu dia a dia. Nós podemos falar com a nossa boca que Deus existe, nós podemos falar com a nossa boca que Deus é soberano, mas ainda assim vivemos com medo do amanhã. Ainda assim vivemos com medo no escuro, como se fôssemos crianças. Ainda assim nós vivemos com medo de sair de casa. Vivemos com medo como se a nossa vida fosse um barco que estivesse à deriva no meio de um oceano. Nós esquecemos que existe um Deus que é todo poderoso e que criou todas as coisas e que governa a história com a sua mão onipotente, e não há nada que aconteça fora do seu decreto. Nós esquecemos que existe um Deus que nos sonda, que nos conhece, que está conosco e nos cerca por trás e pela frente. E é um Deus que, ainda que nós estivéssemos no mais profundo abismo, Ele estaria lá conosco, e Ele é poderoso para nos tirar de lá, porque é Ele que criou todas as coisas. Como nós nos esquecemos disso? Como nós nos esquecemos que nós estamos na mão do Deus que é soberano? E o que é soberano? Soberano significa que não existe nada acima dele e nada além dele. Nas palavras de Jó: bem sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Nas palavras do salmista, ou nas palavras do profeta: agindo Deus, quem o impedirá? A pergunta é essa. Deus, Ele é totalmente soberano sobre toda a sua criação. E Ele é soberano porque Ele é todo poderoso. Ele é o eu sou, e não há nada que Ele não seja. É nele que nós nos movemos, vivemos e existimos. E eu deixei o finalzinho de um versículo para comentar agora depois, porque eu acho esse versículo fantástico. Observe o versículo 16 atentamente. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Você já parou para pensar sobre isso? Algumas pessoas, elas vivem apegadas a uma ideia falha de um livre-arbítrio, no qual elas têm o controle absoluto sobre as suas vidas,
no qual eu decido o que acontece comigo, no qual eu posso fazer aquilo que eu quiser, porque eu sou o Senhor de mim, ou melhor, meu corpo, minhas regras. Quantas vezes já não ouvimos falar sobre isso? E para algumas pessoas o livre-arbítrio é algo tão importante que chega mesmo a se tornar um ídolo. Eu não abro mão da minha liberdade. Oh, meus irmãos, que triste ilusão a nossa. Que triste ilusão. Porque nós podemos olhar para o Salmo 139, versículo 16, e ler o salmista dizendo: todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Deus não apenas é soberano sobre a sua criação de um modo geral, mas guarde isso, Deus é soberano sobre a sua vida. Ele determinou precisamente todos os seus dias e eles estão escritos no seu livro. É por isso que ele sabe. Ele sabe porque ele determinou. E isso também demonstra o fato de que ele é soberano. E isso reitera ainda o fato de que nenhum dos seus planos podem ser impedidos. O fato de que nada do que ele planejou vai sair de maneira diferente, vai sair errado. Nada que ele quer que aconteça deixará de acontecer, porque ele foi aquele que escreveu a história e garante que ela se cumpra. Ainda observando um pouco sobre isso, quando a gente escuta a palavra onipotente, nós pensamos que onipotente talvez queira dizer que Deus, ele pode tudo. Geralmente é esse conceito que as pessoas dizem. O que é onipotente? Onipotente significa que Deus pode qualquer coisa, que Deus pode tudo. Não é exatamente isso. Onipotente significa, na verdade, aquele que detém todo o poder. Existem algumas coisas que Deus não pode fazer, mesmo detendo todo o poder. O profeta Samuel escreve que Deus ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então aqui está uma coisa que Deus não pode fazer. Ele não pode mentir. Paulo escrevendo a Timóteo, ele ainda vai escrever assim: ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel. Por quê? Porque ele não pode negar a si mesmo. Meu Deus. Deus não pode mentir, Deus não pode negar a si mesmo. Deus, ele não pode deixar de ser quem ele é. Deus, ele não pode mudar. Deus, ele não pode pecar. Deus é santo. Deus é justo. Deus é soberano, onipotente, onipresente, onisciente, como o salmista fala, mas ele também ele é imutável, ele é eterno, ele é bondoso, ele é inigualável, ele é incomparável, ele é insondável, seus pensamentos são inescrutáveis. Ele está repleto de atributos gloriosos, perfeições gloriosas, que não podem se negar. Ele é um Deus que é santo. Ele não tolera o pecado, ele não suporta pecado, ele não pode pecar. O profeta Abacuque vai dizer que ele é tão puro de olhos que não pode contemplar a iniquidade. Deus, ele é santo, e ao mesmo tempo que ele é santo, ele é igualmente amoroso. Ele é o próprio amor, Deus é amor, é assim que está escrito no Evangelho de João, ou melhor, no livro de 1 João, no capítulo 4, versículo 8. Que Deus, ele é amor. Ao mesmo tempo que ele é amor, ele também é ira. O autor aos Hebreus vai dizer que ele é fogo consumidor. Estes são atributos de Deus, que não podem variar, que não podem mudar. E tudo isso se combina na pessoa de um único ser, todo-poderoso. Por isso, que quando você ouvir aquela pergunta tola, que diz assim: se Deus é onipotente, ele pode criar uma pedra tão pesada que ele mesmo não possa levantar? Aí a pessoa fala isso e pensa: refutei o cristianismo, refutei a Bíblia. Essa pergunta filosoficamente ela nem faz sentido, do ponto de vista da lógica.
Mas a resposta mais simples seria que Deus ele não pode negar a si mesmo. Ele detém todo o poder. Ele é todo poderoso. Depois de reconhecer isso tudo, Davi ele faz algumas aplicações na sua própria vida. Observe comigo então os versículos 17 até o versículo 22, ou melhor, até o versículo 24. E nesse caminho nós faremos algumas aplicações também, assim como Davi o fez. A primeira delas é versículo 17. Ele vai dizer assim: como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se eu terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. A primeira aplicação que Davi faz para si mesmo diante de tudo isso é que ele glorifica a Deus e que reconhece a sua pequenez diante da grandeza e da fidelidade do Senhor. E isso já é a primeira atitude que nós devemos tomar diante desse grande Deus Todo-Poderoso. A primeira atitude que nós devemos tomar é glorificá-lo por quem Ele é, reconhecer a sua grandeza, perceber a nossa pequenez e nos submeter a Ele, ao mesmo tempo que nos alegrar na sua profunda fidelidade. Essa é a primeira atitude que nós devemos tomar. Reconheça a grandeza de Deus e adore-o pelo que Ele é. A segunda atitude que nós devemos tomar, a segunda aplicação que Davi faz, está dos versículos 19 até o 22. Quem me dera matasse os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade e vão e rebelam-se contra ti. Acaso não odeiam os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti. Tenho por eles um ódio implacável. Considero-os inimigos meus. E aí surge uma grande interrogação que diz assim: mas Jesus não manda amar os seus inimigos? Manda sim. Porém as pessoas com quem Davi está iradas, as pessoas que ele disse que odeia, não são os seus inimigos, mas os inimigos de Deus. Davi toma para si as dores daqueles que insultam a Deus. Está lá inclusive no Evangelho de João, no capítulo número 2, quando Cristo ele se ira com aqueles que estão transformando a casa de Deus em um covil de ladrões, e ele vai lá e faz um chicote e sai correndo atrás do povo com um chicote, derrubando as mesas, virando tudo, repreendendo eles. E os discípulos olham para aquilo e lembram que o salmista já havia escrito: o zelo pela tua casa me consumirá, e os insultos dos que te insultam recaem sobre mim. De modo que a segunda atitude que Davi toma diante dessa grandeza de Deus, desse Deus que é onisciente, onipresente e onipotente, a segunda atitude que ele faz é que ele se indigna contra o mal, contra o pecado, contra a blasfêmia. Ele não pode se calar diante da impiedade, diante das pessoas que negam a existência desse Deus ou que blasfemam contra a sua santidade. E essa também é uma atitude que nós devemos tomar. Se nós cremos que Deus é real, se nós cremos que Ele existe, se nós cremos que Ele é onisciente, onipresente e onipotente, nós não podemos nos calar diante daqueles que querem dizer que Ele é uma mentira. Nós não podemos baixar a cabeça diante daqueles que blasfemam contra Ele, que levantam os punhos contra os céus e que proferem injúrias contra o nome do nosso Deus. Nós não podemos nos calar diante dessa sociedade secularizada que quer transformar tudo que existe em algo material, no que é físico, que esqueceu aquilo que é eterno, que é espiritual. Uma sociedade que esqueceu de Deus, uma sociedade que, nas palavras de Nietzsche, quer matar e enterrar Deus. Nós não podemos nos calar.
Se nós de fato amamos a Deus, se nós de fato reconhecemos Ele como sendo quem Ele é, como sendo o nosso Deus, o Deus dos nossos pais, o Deus que nos criou, o Deus que nos formou, o Deus que nos guarda e que nos preservará seguros até a sua gloriosa vinda. Se nós reconhecemos isso, nós precisamos abrir a boca e proclamar essa verdade. Nós precisamos fazer como Davi e dizer: Senhor, faça justiça, não permita que essas pessoas continuem blasfemando o teu nome, porque os insultos dos que te insultam recaem contra mim, porque os teus inimigos são meus inimigos. Nas palavras de João, todos aqueles que querem ser amigos do mundo constituem-se inimigos de Deus. Ou melhor, nas palavras de Tiago, todos aqueles que querem ser amigos do mundo constituem-se inimigos de Deus. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Essa é a palavra de Deus. É isso que ele está dizendo. Porque no domingo, nós estamos aqui casados com Deus. Mas me perdoem falar, na segunda-feira, estamos nos prostituindo com o mundo. E muitas vezes nós chegamos em casa e já esquecemos daquilo que ouvimos aqui. Não podemos ter essa posição, meus irmãos. Precisamos ser firmes. Precisamos prezar, zelar pela santidade de Deus e pelo seu santo nome. Nós precisamos ser firmes nisso. Nós não podemos deixar que os ateus e cientistas, ateus agnósticos, nós não podemos deixar que os pensadores deste século, que eles destruam nossas crianças. Nós não podemos deixar que eles ditem as regras da nossa sociedade. Nós não podemos deixar. Nós não podemos deixar. E ainda existe uma terceira atitude que Davi faz, que Davi toma. Uma terceira aplicação para as nossas vidas nesse salmo. Estão nos versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Davi não apenas se indigna contra o pecado dos outros, mas ele reconhece o seu próprio pecado. Ele reconhece, ele não é hipócrita. Davi não é hipócrita. Ele reconhece quem de fato ele é. Ele reconhece sua própria pecaminosidade. Porque todos os homens, eles são pecadores e falhos. Romanos 3,23, todos nós conhecemos, que diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. O próprio rei Davi, no Salmo do número 51, vai dizer que em pecado eu nasci, em iniquidade me concebeu minha mãe. Ele começa esse salmo reconhecendo. Observe o versículo 1 e observe então o versículo final, o versículo 24. Faça esse contraponto. O 23 e o 24, faça esse contraponto. No versículo 1 ele afirma: Senhor, tu me sondas e me conheces. Ponto. Agora no versículo 23 e 24, diante disso tudo que ele já falou, ele se volta para Deus e diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Ou seja, eu sei que o Senhor é poderoso para isso. Eu sei que os seus olhos estão sobre mim. Então, por favor, esquadrinhe uma vez mais a minha alma e veja os pecados que se escondem nela. Será que teríamos coragem de fazer essa oração? De nos voltar para Deus e dizer: Senhor, esquadrinhe o meu coração e veja os pecados que estão escondidos nele. Falar como Davi falou,
Vê se em minha conduta algo te ofende, e então me corrige, Senhor. Me guie pelo caminho eterno. Caminhando para o final. Diferente dos falsos deuses, o Senhor a quem nós servimos, Ele é todo-poderoso. Ele é sublime, glorioso, majestoso. Como Paulo falou, nele nós vivemos, nos movemos e existimos. E tudo isso aponta para a pessoa de Cristo. Tudo isso aponta para Jesus. Jesus, ele expressou cada um destes atributos gloriosos de Deus. Ele demonstrou que ele era todo poderoso no momento em que ele transformava água em vinho, no momento que ele expulsava demônios, curava enfermos e ressuscitava os mortos. Jesus também demonstrava que ele era totalmente onisciente, no momento que ele esquadrinhava o coração das pessoas. Lá em João capítulo 4, ele sabe toda a história da mulher samaritana sem ela falar nada. E a própria mulher dá testemunho disso no final do capítulo. Ela vai dizer: ele me falou toda a minha vida, ele sabe de tudo. Ele conhece o coração das pessoas. Jesus também demonstra que ele é onipresente, no momento em que ele, depois da sua ressurreição, vai falar que os discípulos estavam trancados dentro de uma casa, e ele aparece no meio daquela casa e diz: Pai, seja convosco. E ele também está lá no caminho de Emaús, caminhando com os discípulos. Ele entra dentro da casa, ele ergue as mãos, dá graças pelo alimento e desaparece. Ele não é limitado. Meus irmãos, Jesus, ele é onipresente, onipotente, onisciente, porque Jesus é Deus. Jesus é Deus. E mesmo sendo Deus, ele se esvaziou. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não teve que o ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar. Mas ele a si mesmo se esvaziou. E ele se humilhou, assumindo a forma humana. E humilhou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. E se achando na forma de servo, foi obediente até a morte. E morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, como Deus onipotente que é, não foi detido pela sepultura, ele não foi detido pelos laços da morte, mas ele ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. Ele foi morto, mas eis que está vivo e vive pelos séculos dos séculos. Porque Ele é Deus onipotente. Sem Ele, meus irmãos, nós estamos perdidos. Sem Ele nós vivemos uma vida sem propósito, um caminho sem significado. Nós vivemos como ovelhas que não têm pastor. E nessa estrada, perdidos, nós terminaremos condenados ao inferno. Porque nós somos pecadores e merecemos isso. Mas com Cristo, se tivermos a Jesus, este Deus todo-poderoso e real, esse Deus infinito e verdadeiro, se nós tivermos o Filho, então tudo é diferente. Ele nos conduz pelo caminho da vida eterna, como Davi está falando no versículo 24. Ele é o guia que nos conduz, ele nos toma pela mão e nos guia pelos caminhos da eternidade. Porque ele mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Portanto, se você esquecer tudo que eu falei até agora, lembre-se pelo menos disso. Cristo Jesus não é apenas tudo o que nós precisamos. Ele é tudo o que temos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor, Criador de todas as coisas, Deus verdadeiro, Deus onisciente, Deus poderoso, Tu é aquele que nos sondas e nos conheces. Nesse momento, Senhor, vem com o Teu Espírito Santo neste lugar e esquadrinha os nossos corações. Senhor, vem, Senhor, e olha para o profundo das nossas almas.
Olha, Senhor, os nossos corações, olha as nossas atitudes, olha o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. Vê, Senhor, se há em nós algo que te ofende. Vê se há em nós algum caminho mau. Vê se há em nós algo que esteja contrário, Senhor, à tua santidade. Senhor, esquadrinha os nossos corações. Senhor, nos sonda e nos conhece. Vem, Senhor, corrigir a nossa conduta esta noite. Corrige os nossos passos. Senhor, alinhe os nossos pés. Ou melhor, nos tome pela mão e nos guie pessoalmente. Senhor, Tu és aquele, Senhor, que está em todos os lugares. Tu és aquele, Senhor, que ainda, Senhor, que possamos nos esconder de todas as pessoas deste mundo, ainda que no nosso coração possamos ocultar propósitos. Senhor, Tu és aquele que está em todos os lugares e contempla todas as coisas. Então, Senhor, por favor, Senhor, nos tome pela mão e nos conduza e nos guie soberanamente. Nos guie soberanamente, Senhor. Esteja conosco, esteja com o Teu povo e nos dê convicção de quem Tu és, convicção e firmeza na Tua palavra, Pai. Nos dê, Senhor, convicção inabalável do Teu Espírito Santo. Enche-nos com Teu Espírito, Pai, e nos torne mais parecidos com Jesus. Em Cristo, a quem tudo pertence. Em Cristo, nosso incomparável Senhor e Mestre. Em Cristo, Deus verdadeiro, Deus de Deus, luz de luz. Em Cristo é que nós te oramos e te agradecemos. Amém.